Já viu um jogador de pôquer ganhar muito em uma noite apenas para perder tudo na noite seguinte? É exatamente isso que acontece quando um trader confia em apenas um único backtest. Ele acha que encontrou uma vantagem, mas na verdade foi só uma mão de sorte. A única maneira de saber se a sua estratégia vai funcionar é embaralhar o baralho e jogar de novo. E de novo. É isso que o teste de Monte Carlo faz. E neste vídeo eu vou explicar como funcionam os testes de Monte Carlo. Então, o que exatamente é um teste de Monte Carlo? Pense nele como testar uma ponte. Quando engenheiros constroem uma ponte, eles não verificam apenas se os carros a conseguem atravessar em um dia ensolarado. Eles a testam contra o vento, contra terremotos, contra caminhões pesados, ou seja, contra tudo que poderia quebrá-la. O Monte Carlo é a mesma ideia, só que para o seu sistema de trading. Em vez de apenas um resultado de backtest, o Monte Carlo cria várias versões diferentes de sua estratégia. Ele embaralha as operações, adiciona slippage, ajusta parâmetros e até muda a data de início do teste. Cada simulação é um cenário e se, e o objetivo é descobrir: a sua estratégia continua firme? Ou se desmorona no momento em que as condições mudam? No Strategy Quant X, o teste de Monte Carlo já vem integrado na própria plataforma, e ele funciona em duas formas principais. A primeira se chama manipulação de trades. Esse método é rápido porque não roda todo o backtest de novo. Ele apenas altera a ordem das suas operações. Por exemplo, imagine que você tem 100 operações no seu backtest. Na ordem original, o gráfico pode parecer suave, com pequenos rebaixamentos, mas e se essas operações acontecessem em uma sequência diferente? O Monte Carlo embaralha essa ordem e de repente você pode ver um rebaixamento muito maior. Isso revela algo importante. Talvez aquela curva de capital suave tenha sido apenas sorte na ordem das operações. Existem outros truques também. Você pode simular operações perdidas, como quando um sinal não é executado por falha de internet ou problema na plataforma de trade. Ou pode fazer uma nova amostra, onde algumas operações são escolhidas várias vezes e outras ficam de fora. Cada simulação gera uma nova curva de capital e um novo conjunto de resultados. E aqui está como você usa isso. Vamos supor que o seu backtest original mostrou um lucro de $3.866. Depois do Monte Carlo, no nível de confiança de 95%, o resultado é de $2.826. Isso significa que existe uma chance de 5% da sua estratégia gerar menos de $2.826 de lucro em condições reais. Já não parece tão perfeito assim, não é? Esse é o choque de realidade que todo trader precisa. O segundo tipo de teste de Monte Carlo no Strategy Quant X vai mais fundo. Ele se chama métodos de reteste. Aqui não se trata apenas de embaralhar operações. Ele refaz o backtest inteiro, mas com pequenas variações. Por exemplo, você pode randomizar os parâmetros da sua estratégia, como mover um indicador de 60 para 58 ou para 62. Uma probabilidade de 10% significa que, se você fizer algo 10 vezes, isso só vai acontecer uma vez. Já a variação em percentual mostra quanto algo subiu ou caiu em relação ao valor inicial. Outro teste é alterar levemente os dados históricos, só o suficiente para ver se o seu sistema é sensível demais. Também é possível mudar a barra inicial, porque um sistema realmente robusto não deve depender do ponto exato em que a operação real começa. Ou ainda, adicionar slippage e spread aleatórios, já que na operação ao vivo os custos nunca são fixos. Esse tipo de teste exige mais do seu computador, mas é poderoso. Porque se o seu sistema só funciona em um conjunto perfeito de condições, isso não é uma estratégia, é overfitting. E o teste Monte Carlo expõe exatamente essa fraqueza. E quanto ao número de simulações? Pense assim, acertar uma cesta de basquete por sorte não faz de você um profissional. É preciso arremessar centenas de vezes para provar que não foi apenas sorte. Cada arremesso é uma simulação da sua estratégia. Rodar apenas alguns testes é como confiar em um rebote de sorte da bola. Mas rodar centenas? Aí sim, você prova que a sua estratégia é uma verdadeira estrela. Aqui está o número mágico. Teste a sua estratégia com pelo menos 200 simulações. E por que 200? É como observar um jogador fazer 200 arremessos. Assim você descobre se ele é realmente consistente ou se só teve sorte em algumas tentativas. Menos do que isso, você pode ser enganado por uma sequência de sorte. Mais do que isso, aí já é desperdício de tempo, você já sabe que ele joga bem. Esse tipo de teste pode consumir bastantes recursos do computador. Então, se você tem muitas estratégias, pode começar com números menores, como 30 ou 50, e depois aumentar para 200 até 500, quando já tiver algumas estratégias finais selecionadas. Fazer 200 ou 500 simulações é o que realmente vai dar confiança que a sua estratégia pode ter um desempenho consistente, e não apenas naquele backtest perfeito. Não confie em uma única cesta de sorte, confie na média de muitas.
Agora vamos falar sobre os resultados. O Monte Carlo não te dá um único número, ele te dá um intervalo. Te mostra o melhor cenário, o pior cenário e tudo o que está no meio. E ainda atribui níveis de confiança a esses números. Por exemplo, no nível de confiança de 95%, ele está dizendo: existe apenas 5% de chance de seus resultados serem piores do que este valor. Essa é uma forma muito mais realista de planejar capital e risco, porque não se trata apenas do que aconteceu no passado. É sobre o que provavelmente vai acontecer no futuro, mesmo se algo der errado. E aqui está a melhor parte. No Strategy Quant X, você ainda pode definir filtros, como por exemplo, rejeitar qualquer estratégia com perda face ao original de mais de 50% da relação retorno-rebaixamento na simulação Monte Carlo. Dessa forma, estratégias fracas nem chegam a fazer parte do seu portfólio. Então, para resumir, o teste de Monte Carlo é o teste de estresse da sua estratégia. Ele te diz se a sua vantagem é real ou se foi apenas um backtest de sorte. Mostra o quanto seus resultados podem variar diante das situações da operação real, como trades perdidos, preenchimentos de ordens ruins e spreads que variam. E ainda fornece níveis de confiança para que você saiba exatamente qual risco está assumindo. Em resumo, o Monte Carlo impede de você se enganar a você próprio. Porque no trading, não é a estratégia que parece melhor que sobrevive, é a mais robusta. Compartilhe conosco nos comentários seu teste de robustez favorito ou qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.